Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos falar de batismo com o Espírito Santo. Nós já falamos de línguas, já falamos de dons, já falamos de frutos. Agora, de um contexto geral, vamos falar de batismo no Espírito Santo. Então, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 12. Antes de nós começarmos a ler aqui, você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, dá aí o seu joinha, tá? E procure compartilhar com as pessoas esse link, essa playlist. Está sendo formada essa playlist de estudo sobre dons de línguas, dom do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, que vai ser muito bom para as pessoas que querem aprender. Muito bem, vamos então para 1 Coríntios capítulo 12, e justo aqui no versículo 5 que diz, e também a diversidade de serviços. No versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Então, a gente vê uma coisa são os dons que seria de um contexto geral. Aí veria os serviços que seriam específicos para cada indivíduo, juntamente com a realização. Uma coisa é a obra que eu tenho que fazer. Outra coisa é a realização. Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma coisa é um pastor que é pastor, sabe? Ele cuida das ovelhas. Outra coisa é o pastor evangelista. Talvez você não saiba diferenciar aquele pastor que é evangelista de missão, aquele pastor que vai para o campo, que leva um grupo e que faz viagens e ele vai a uma missão, certo? Ou dentro do estado, dentro do município, ou dentro do país, fora do país, ele está numa missão. Isso é um serviço. Mas como que vai ser realizado? Aí vem a realização. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo para você. Uma coisa é um pastor que o seu serviço é pastorear. Então, normalmente ele está pastoreando o rebanho de Cristo, as ovelhas, o povo de Deus, cuidando, ensinando, exortando, edificando. Outra coisa é a realização. Uma coisa é a realização do serviço de pastor, outra coisa é a realização de serviço de pastor evangelista. Como tem os de apóstolos, os de mestre, cada um com a sua função. Eu só dei esse exemplo para você ter uma noção. Muito bem, então uma coisa são os dons, outra coisa são os serviços, outra coisa são as realizações. E a manifestação, de uma forma geral, do Espírito, que diz aqui no versículo 7, que é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E aí vem as divergências das escolas teológicas, que nós vamos falar desse vídeo para o próximo e encerrar. Mas eu gostaria de formar essa pergunta, né? Se o amor jamais se acaba, como está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 13, se o amor jamais se acaba, a pergunta vem, e os dons se acabam? Então, nós vamos deixar que a Bíblia responda aqui ainda no livro de Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8, que diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então vamos entender. No versículo 8 está mostrando bem claro que o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Profecias. Certamente esse dom de profecia está aqui mostrando, desaparecerão. Havendo línguas, dons. Então está se falando dons de línguas, o dom
os dons, conhecimento. Então está mostrando aqui que desaparecerão. Quando? O versículo 10 responde: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, quando vier, porém, o que é perfeito, então aqui está apontando para a vinda do perfeito, que é a vinda de Cristo, que quando ele chegar, então quando ele vier, então não vai precisar mais de dons, não vai mais existir profecias, porque as profecias todas elas foram aniquiladas. Então, certamente, a partir daí, da chegada do que é perfeito, do Cristo, do Messias, que nós estamos esperando, então vai acabar. Enquanto ele não chegou, então os dons estão aí em evidência, o Espírito Santo está aqui para batizar, para renovar, para usar todos aqueles que estão à disponibilidade dele, de coração quebrantado. Até aqui no versículo 12 diz assim: porque agora, isso aqui é o apóstolo Paulo falando há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, ou mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não vou parar para fazer conta, mas aqui ele está dizendo nesse período aí atrás, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, se a gente trouxer esse versículo para os dias de hoje, também a gente não tem todos os mistérios revelados, a gente não tem professor, mestre, teólogo, alguém que saiba tudo, então a gente ainda está vendo como num espelho obscuramente, mas nós vamos ficar sabendo, né? O versículo 13 para terminar, e diz bem assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. O maior é o amor. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: ir aqui para o versículo 1 do capítulo 14, e obedecer essa voz aqui que está dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que evangelizeis, que leve a palavra de Deus, que prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, e aos que creem, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas. Quando que eu sou batizado com o Espírito Santo? Veja bem, essa experiência com Deus, ela é pessoal. Então é a pessoa que vai dizer quando foi batizada com o Espírito Santo. Se foi. Mas qualquer um pode dizer que foi batizado com o Espírito Santo. Porém, os frutos vão mostrar se foi ou não foi. Pode acontecer de nós não conhecermos uma pessoa, e essa pessoa está se passando por anjo de luz, e essa pessoa dizer que é batizada no Espírito Santo, a gente não conhece os frutos, e aí? E aí que a gente não conhece os frutos. Você não conhece a pessoa, não conhece os frutos, o caráter da pessoa, se ela tem o caráter de Deus, que é daí que vem, que nasceu muito engano, mas a pessoa, quando fala em línguas, então mostra que ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu cansei de ver pessoas manifestadas com um espírito imundo falando em línguas. Então isso não quer dizer nada. Então é muito pessoal. A pessoa ela é sincera, ela está fazendo as coisas tudo direitinho, com sinceridade diante de Deus. Ela se converteu dos seus maus caminhos, ela se arrependeu dos seus pecados, ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ela produz frutos do Espírito,
E se ela deseja ou desejar orar em línguas, à medida em que ela estiver fervorosamente buscando, à medida em que ela estiver com esse desejo dentro do seu coração e buscando, como eu já falei em outros vídeos anteriores, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é aí aonde os reformados, os de igrejas tradicionais, eles receberam um título de sensacionismo, e esses sensacionistas, eles vão dizer de que a pessoa, ela recebe o Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, quando ela se converte, quando ela é regenerada. Mas aí tem os pentecostais clássicos que também receberam um título de continuistas, continuismo, quer dizer, a continuidade do Pentecostes que foi se estendendo, porque os sensacionistas, que é da Igreja Reformada, eles vão dizer que o período dos dons espirituais foi só para a igreja primitiva, mas os continuistas, que são os pentecostes, as igrejas pentecostais clássicas, elas vão dar continuidade aos dons de língua, os dons espirituais. E vem as igrejas dos últimos tempos, as igrejas desse período de grandes movimentos pentecostais, que se estendeu e recebeu o nome de neopentecostalismo. Muito bem. E aí a gente vê João Batista dizendo: eu vos batizo com água, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, que é o próximo assunto que nós vamos falar do próximo vídeo, é esse batismo com fogo que tantos falam, que muitos falam. E a gente vê na igreja, no início da igreja, na inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, os apóstolos, os discípulos, aqueles 120 que estavam reunidos, que já tinham aceitado o caminho, aceitado Jesus, batizados nas águas, e agora recebem o batismo com o Espírito Santo. E a gente vê na história a diferença entre o antes de ser batizado com o Espírito Santo e a diferença depois deles batizado com o Espírito Santo. Essa mesma experiência a gente tem vivificado. Eu vivi e tenho ouvido muitos viverem a diferença, como que eu era antes de ser batizado com o Espírito Santo e como eu sou após batizado com o Espírito Santo. E é aí aonde a gente vê o diferencial. Sabemos que existem aqueles que estão dentro dessa linha sensacionismo, dentro dessa linha reformada, que não vão ter esse ponto de vista, que não vai entender assim. E tem também os de Pentecostes clássicos que também vão interpretar diferente. Mas o que importa é que cada um siga o amor e paz com todos. No próximo vídeo nós vamos falar mais algumas coisas e o assunto vai ser mais o batismo com fogo, e assim a gente termina essa série de vídeos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos que o Senhor, meu Pai, abençoe a nossa vida espiritual, nossa vida física, familiar, financeira e em todos os aspectos, meu Pai. Principalmente a nossa vida espiritual, para que nós possamos ter o discernimento, ter a direção, meu Deus, do Teu Espírito e não termos confusão na nossa mente, Pai. Dirige-nos, ó Espírito Santo. Guia-nos, ó Espírito Santo. Eu quero entregar nas Tuas mãos todas essas pessoas que estão dentro desse canal, todas essas pessoas, meu Deus, que estão precisando de uma cura, de uma libertação, de uma bênção, de uma resposta na sua oração. Responde, ó Deus,
em o nome de Jesus. E já te agradecemos por tudo. Dai-nos sabedoria e entendimento para a gente perseverar até o fim, combatendo o bom combate. Em o nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Amigos, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não ativou ainda o sininho, ative o sino para receber os próximos vídeos. Se você não deu um like, um joinha, dê um like aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.